Ezequiel 37. Quero ler o verso 1 com os irmãos, onde diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número deles no vale era grande, e estavam muito secos. E Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão viver? Respondi: Senhor Deus, Tu sabes. Então Ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: e esses ossos farei entrar em vós fôlego da vida, e vivereis. Sobre vós porei nervos, e farei aparecer carne, e estenderei pele, porei espírito em vós, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei como me foi ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se reuniram, osso com osso. Olhei e vi que os nervos cobriam a carne, e apareceu a pele, e estendeu por cima deles, mas não havia espírito nele. Então Ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos, assopra sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como Ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram, se puseram em pé, um exército muito grande. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e eles dizem: nossos ossos secaram-se, e a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, e eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fazer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri. Isso diz o Senhor. Amém? Pode sentar no seu lugar nesse momento. Amém. Glória a Deus. Baixe a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, estamos aqui, Deus, diante da Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, eu te peço, Senhor, fala conosco nesta noite, Senhor. Que através dessa palavra, Senhor, a nossa fé venha ser ativada. Que os nossos olhos, Pai, estejam sempre em Ti, Senhor. Que possamos sair daqui hoje com a mentalidade renovada pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, eu profetizo aqui hoje, Deus, que vidas serão transformadas através da Tua palavra, através do Teu Espírito, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Você que crê, dá um glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E hoje, amado, eu quero ministrar, e o tema dessa ministração é de ossos secos a um poderoso exército. De ossos secos a um poderoso exército. Esse texto que a gente leu é um texto profético, onde Deus, Ele dá uma visão a Ezequiel. O interessante é que a partir dessa visão, Deus fala para Ezequiel que a partir do que restou ali, daquelas pessoas de Israel, Ele vai levantar um exército. Filho, agora Deus vai levantar, Deus dá uma visão a Ezequiel, que daquelas pessoas que restou ali de Israel, do que restou, que nem pessoas tinham, que era ossos, Deus diz que vai dar um exército, vai levantar um exército a Ezequiel. Mas o interessante é que Deus leva Ezequiel naquele lugar, e quando Ezequiel chega, que ele olha, só tem o que naquele lugar? Ossos secos. E a Bíblia fala que era sequíssimo. Não era só seco, era sequíssimo.
Filho, mas o interessante é que Ezequiel, olhando naquele momento, o exército de Ezequiel, que Deus fala, dá uma visão a ele, diz que vai dar um exército, ele olha, só vê um monte de ossos. Ezequiel, quando olha aquele monte de ossos, mas Deus tinha dado uma visão a ele, e Deus fala para ele que vai levantar um exército. Mas a gente olhando com olhos naturais, que exército Ezequiel tinha naquele momento? Um monte de ossos. E através de que Ezequiel está ali, filho, às vezes é na nossa vida. Quantas vezes Deus tem uma promessa sobre nossas vidas, e Deus fala que vai fazer algo, mas a gente olha com olhos naturais, e sabe o que é que acontece? A gente mesmo fala que não vai acontecer. A gente mesmo olha e fala, Deus não pode fazer porque isso é difícil. Mas eu quero falar, o que é difícil para mim, para você, para Deus não é impossível. E muitas vezes eu e você olhamos para isso e fala, não tem como. E Deus olhando para nós fala, filho, tem, apenas crê em mim, olha para mim. Eu posso fazer um milagre em sua vida. Mas muitas vezes a gente não recebe o milagre de Deus, é por falta de fé. Ezequiel podia olhar para aquele momento, para um monte de ossos, e falava, Senhor, que exército é esse? Qual o exército que eu vou ter com um monte de ossos secos? Muitas vezes, filho, o milagre não vem. É porque desistimos no meio da caminhada. Mas eu quero dizer algo para você. Não desiste, porque grandes coisas o Senhor pode fazer na sua vida. Talvez está acontecendo algo e você fala assim, Senhor, mas eu não estou entendendo. Mas eu quero falar para você, não precisa você entender. Você tem que crer no Senhor. Eu e você não temos que entender nada. O que eu e você temos que fazer é crer em Deus e acreditar nele, porque Ele pode fazer um milagre. Porque se Ezequiel não cresce naquele momento no que Deus podia fazer, se ele não cresce que Deus podia levantar um exército ali, ele podia olhar naquele momento e falar, Senhor, aqui não tem exército nenhum. O que tem aqui é ossos. Que exército é esse que o Senhor vai me dar? Mas eu quero dizer para você, filho, mas para que Deus ele possa levantar um exército sobre a sua vida, a gente precisa fazer algo. Para que Deus possa fazer um milagre na sua vida, é preciso fazer algo. Mas muitas vezes a gente quer esperar o milagre de Deus, sabe como? Sem fazer nada. Deus tem que fazer um milagre, eu não faço nada. Deus quer fazer um milagre, mas Ele quer usar, você tem que ser canal de Deus. Você tem que ser instrumento do Senhor. Deus estava para fazer um milagre naquele lugar. Deus estava para levantar um exército naquele lugar. Mas Deus levou aquele homem naquele lugar, para que ele fosse um canal. Deus queria fazer, mas Deus queria usá-lo. Quero falar para você, Deus quer fazer milagre, mas Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer milagre, mas Ele quer usar você. Você às vezes fala, Deus, eu quero milagre, e Deus está olhando para você, filho, deixa eu te usar. Seja um canal, seja um instrumento em minha mão. Mas sabe, às vezes, filho, o que a gente faz, não dá mais, Senhor. Eu não quero, não dá, eu não posso, eu vou desistir. E eu quero falar para você, filho, quando a gente desiste, Deus levanta outro, porque a obra do Senhor ela não para. A obra do Senhor ela continua. E em primeiro lugar que eu quero falar para você, filho, Deus levanta, em primeiro lugar, para levantar um exército, temos que nos conectar com a realidade do mundo. Para Deus levantar um exército, eu e você vamos ter que nos conectar com a realidade do mundo. Interessante que o Senhor ele leva ali Ezequiel a um vale de ossos secos. E eu quero falar para você, essa é a realidade da nossa igreja de hoje. Essa é a realidade da nossa igreja de hoje, filho. Deus ele quer nos levar a vale de ossos secos. Uma igreja ela não tem que ser formada entre quatro paredes. A igreja ela não tem que ficar aprisionada entre quatro paredes, achando que a igreja é só isso. A igreja do Senhor é lá fora. A igreja de Deus é lá fora. Mas muitas vezes, filho, pegamos uma visão onde a gente vê muitas pessoas falando de igreja, acha que igreja é onde a gente se ajuda aqui. Isso aqui é a igreja. Mas igreja não é só aqui. Igreja é você lá fora. Quero falar para você, Deus Ele vai te levar em vales de ossos secos. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa ao teu lado, sabe por quê? Agora fala para ela, porque você é luz do mundo e sal da terra. Por isso que Deus vai levar você em vales. Sabe Deus vai levar você aonde? Sabe onde Deus quer te levar, filho? Deus quer te levar a pessoas que estão enfermas. Deus quer te levar em lugares
onde pessoas não conhecem ao Senhor. Deus quer te levar em lugares onde tem pessoas, filho, com depressão. Deus quer te levar em lugares onde tem pessoas desanimadas, porque você é a luz do mundo. Você foi chamado por Ele. Você tem um propósito de Deus. Há um propósito sobre sua vida. Por isso, filho, que a nossa igreja hoje, ela tem que se conectar com o mundo lá fora. Saber que maneira o mundo está vivendo. Quantas pessoas estão lá fora perdidas no álcool, nas drogas. E sabe, Deus quer te levar essas pessoas. Você ser canal para ela. Mas o problema de muitos cristãos hoje é que ele olha e fala: não, eu não preciso ir atrás de ninguém, eu vou para a igreja e eu convido. Mas às vezes você convidando, uma pessoa não vem. Tem muitas pessoas aí, filho, que ela está aí fora. Sabe o que ela está precisando? De um abraço, falar: filho, eu te amo, Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua. Tem alguém aqui que se preocupa com você. Tem alguém aqui que te ama. Vamos andar comigo. E você vai trazer essa pessoa aqui, a vida dela vai ser transformada. Mas sabe, às vezes as pessoas não querem ir aos vales de ossos secos. Quantos cristãos que olham e falam: não, aquela pessoa não tem mais jeito, ele é um drogado, ela é uma prostituta. Mas eu quero dizer para você, você tem a palavra do Senhor que pode mudar aquelas vidas. Deus te chamou com um propósito. Porque Deus pegou e levou Ezequiel num vale de ossos secos. Sabe por que Deus pegou Ezequiel e levou ele num vale de ossos secos? Para conectar ele ao que estava acontecendo lá fora. E às vezes Deus vai levar você em lugares que você não vai entender. Deus vai te levar em lugares que você não sabe o que você está fazendo naquele lugar. Você não sabe o que está acontecendo. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você está naquele lugar para fazer o propósito de Deus, para cumprir a obra do Senhor. Talvez você está hoje, você está num trabalho onde você fala: Cícero, no meu trabalho você não sabe como é, só eu que sou evangélico. Onde eu estudo, só eu que sou evangélico. Deus te levou naquele lugar com um propósito. É naquele vale de ossos secos que Deus quer, filho, que haja vida através de você. Através de você. Porque lá no verso 2, lá no verso 1 ao 2, onde a gente leu, olha o que diz novamente, capítulo 37, lá do verso 1: a mão do Senhor veio sobre mim, Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e vi número deles no vale. O vale era grande e estava muito seco. Ezequiel chega no lugar, filho, ele fala que era muito. O vale era grande e fala que era muitos ossos, e os ossos tudo seco. Não havia vida naquele lugar. Eu quero falar para você: há pessoas aí fora que ela não vive, não há vida, ela vegeta, ela não tem felicidade. Eu não sei que você já chegou em pessoas que ela fala para você, você fala: irmão, não é desse jeito, e ela fala: para mim tanto faz. Para mim tanto faz, o que der deu, não sei. Se acontecer algo, se você morrer, para mim tanto faz. Uma pessoa dessa, ela não vive, ela vegeta. E Deus quer te levar nesse lugar, para que você leve vida. Para que você leve vida, porque você tem a palavra. Por isso, filho, quando Deus te levar aos vales de ossos secos, mesmo sem você entender, detalhe nenhum, eu quero te falar uma coisa: você está num lugar seguro, porque você está nas mãos do Senhor. É o Senhor que está te conduzindo. Você está na escola de Deus. E na escola do Senhor, filho, vamos ter que aprender muitas coisas. A gente acha que andar com Deus é só mil alegrias, só coisas boas, filho, mas vai vir momento que Deus vai te levar em vales. Vai vir momento na sua vida que Deus vai te levar a lugares que você não vai entender, porque você está na escola do Senhor. Você está na escola de Deus e você tem que entender o que o Senhor está fazendo em sua vida. Aí você fala assim: mas eu não estou entendendo. Mas eu falo para você: confia. Confia. Porque não há, filho, se você está na escola de Deus e você não quer fazer o que Deus está te mandando fazer, você nunca vai passar no teste. Você nunca vai cumprir o propósito de Deus. Porque é a mesma coisa de você chega no colégio, você começa a estudar, primeiro você vai levar o que? A matrícula. Você se matricula no colégio, faz a sua matrícula, e durante um ano, para que você passe de série, você vai ter que passar em quê? Nas provas.
Se você for reprovado nas provas, você vai passar? Não. Quero falar a mesma coisa. É no colégio de Deus. Quando você vem aqui, você aceita Jesus, você se matriculou na escola do Senhor. Glória a Deus. E eu quero falar para você, quando Deus te der os testes, que Ele te dá a prova, você tem que passar. Porque quando você passar, você vai avançar no Senhor. Mas muitas vezes a gente quer avançar em Deus sem passar nas provas. Queremos avançar em Cristo. E quando a prova vem, sabe o que a gente, muitas pessoas faz? Foge. Fala, não tem jeito. Sabe por que ela fala que não tem jeito? Porque ela está olhando para ela, mas eu quero que você olhe para o Senhor. Porque quando você começar a olhar para Ele, você fala, tem jeito sim. Porque não é de mim, mas Ele que vai fazer, é o Senhor. Não sou eu que faço, mas quem faz é Deus. Ezequiel, ele entendeu algo. Ele sabia que não era ele que ia fazer aqueles ossos reviver. Ele sabia que Deus levou, mas ele sabia que quem ia fazer ali era Deus. Por isso eu quero falar para você, filho, você tem que estar conectado com a realidade do mundo lá fora. O interessante é que às vezes eu chego nos jovens, os jovens sempre me procuram. E eu começo, as mães dos jovens chegam para mim e falam, Cícero, às vezes me para no caminho, chama meu filho para a igreja. Eu já aconselhei ele, já falei muito para ele e ele não vai. E eu estava até com vergonha, mas eu não consegui, eu queria falar com você. E às vezes quando as mães vêm, eu já sei o que é. Eu já sei que é para aconselhar o filho. E às vezes eu paro, falo o que é, não, moço. Aí quando ela começa, não, meu filho, eu queria, passa o número dele para mim. E aí eu pego o número daquele jovem, quando eu começo a conversar com ele, sabe o que eu vejo naquele jovem? E as pessoas falam que ele é feliz, mas o que eu vejo nele é tristeza, não tem alegria, e ele vai buscar a felicidade deles em quê? Em droga, em álcool. Mas eu e você temos a verdadeira felicidade, que é Jesus. Que podemos falar para ele, não precisa disso. Chegou um jovem em mim e falou, Cícero, mas na Bíblia não fala que é pecado beber. Na Bíblia não fala que é pecado usar brinco. Na Bíblia não fala que é pecado fumar. Eu falei, filho, realmente não fala nada disso, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia não fala, mas sabe por que eu não faço? Porque eu encontrei uma alegria maior e não preciso de nada disso. Eu encontrei alegria no Senhor. E eu falo para jovem, muito para o jovem, falo, jovem, você não precisa disso. O que você precisa é do Senhor. Para que essas pessoas, filho, que estão lá fora vivendo assim, ela tenha vida. Porque ela está como um vale de ossos secos. Por isso você tem que se conectar lá fora, saber o que está acontecendo. Quando eu falo se conectar, não é você viver igual a ele, mas que você esteja no meio dele para fazer a diferença. Que a gente esteja lá no meio deles, para que coisas aconteçam, para que o propósito de Deus se cumpra. Eu lembro que lá próximo da minha casa tem um campinho, e toda tarde eu descia para jogar naquele campo. E quando eu chegava naquele campo, que eu começava a jogar, os outros jovens que estavam lá fora, sabe o que eles faziam? Acendiam um cigarro. Não era cigarro não, cigarro de maconha, começava a fumar. E o meu time perdia, eu sentava lá perto deles. E lá de cima de onde eu moro, o campo aí embaixo, tem pessoas lá que é evangélico, olhavam para minha esposa e falavam, o que é que o irmão está fazendo lá embaixo no meio dos drogados? As pessoas começavam a me criticar. E quando eu chegava, minha esposa falava, amor, eu estava falando, eu digo, deixa eu falar. Eu estou lá embaixo com uma missão, vou ganhar aquele jovem para Jesus. Eu não estou lá embaixo, não é por conta que eles estão usando, não vou deixar de, eu tenho que ir, entrar naquele meio, para que a palavra do Senhor flua naquele lugar. Mas muitas vezes a gente não se conecta com a realidade do mundo lá fora. Fala, eu não vou, eu não quero, eu não posso estar naquele meio, eu não. Tem cristão que ele anda, passa pelo... Não, eu não posso falar que aquele homem bebe, aquele é um drogado. Filho, você tem que estar conectado com a realidade do mundo lá fora. Porque quando você está conectado lá fora, as pessoas vão ver Deus em você. Vai ver que você é diferente. Fala, não, essa pessoa ela tem alegria, tem o brilho de Deus na vida dela. E ela vai ter a vida que você tem. Ela vai ter essa alegria que você tem. E em segundo lugar, para levantar um exército, temos que ter uma fé ativada. Quero ler com você lá no verso 2. Lá no verso 2 ao verso 3. Onde diz: e me fez andar de um lado para o outro, e vi que o número dele no vale era grande, e estava muito seco. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Filho, interessante que aqui no verso 2 e o verso 3, o profeta ele é confrontado pelo Senhor. Deus ele confronta Ezequiel naquele momento.
Deus ele faz um confronto a Ezequiel e ele pergunta algo a Ezequiel. O que Deus pergunta para Ezequiel naquele momento, ele chega: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Em outras palavras, Deus estava falando: existe esperança. E Deus começa a perguntar a ele: você crê que dessa ossada eu posso levantar um exército forte? Filho, agora entende. Naquele momento Deus perguntando algo a Ezequiel. Deus começa a confrontar a fé daquele homem. Mas o interessante é que Ezequiel ele fala algo para o Senhor. Fala: Senhor, em outras palavras, eu não falo nada, eu não opino nada, eu não digo nada, mas se o Senhor quer fazer, tu pode. E se o Senhor está falando isso aqui hoje, é porque vai haver milagre, vai haver vida aqui. Porque eu sei que o Senhor pode, porque para o Senhor não há limites. Aleluia! Ezequiel ele entende algo. Ele fala: se o Senhor está falando aqui, é porque o Senhor pode fazer. Porque para o Senhor não há limite. Eu quero falar para você, filho, você tem que ter uma fé ativada. Você tem que ter uma fé ativada no Senhor. Não é uma fé onde você possa olhar e falar: não, mas está difícil. Não, filho, é uma fé sobrenatural. Ezequiel ele não olhou para algo natural, ele olhou para o sobrenatural e falou: Senhor, se o Senhor quer, o Senhor faz. E se o Senhor está falando aqui, o Senhor vai levantar um exército poderoso nesse lugar. Ezequiel estava olhando para algo, filho, sobrenatural. Quero falar para você, você tem que ter uma fé ativada. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus está levantando um exército aqui, filho. Um exército poderoso, onde ele vai crer no Senhor, onde ele vai quebrar a barreira, onde o diabo colocar será quebrada. Não é um exército, filho, onde o diabo colocar e a pessoa fala: é normal, não. É um exército que ele vai olhar e falar: eu não aceito, eu sou do Senhor, isso não é normal. Não vai quebrar os conceitos, não vai quebrar o que Deus colocou. É um exército vivo, um exército que crê no Senhor e na palavra. Porque Ezequiel ele não olhou para o natural, ele olhou para o sobrenatural. Por isso eu quero falar para você: olha para o sobrenatural. Não olha para as coisas achando que não vai acontecer. Não olhe para as coisas achando que nada pode acontecer naquele lugar. Quero falar para você: ativa a sua fé. Ativa a sua fé. Sabe o que é ativar a sua fé que eu quero falar para você? É você crer, você chegar na sua casa e declarar: a minha casa a partir de hoje não será mais a mesma, o meu casamento não será mais o mesmo, a minha família não será mais a mesma, a minha vida não será mais a mesma, porque quem manda que a minha vida é do Senhor Jesus, a minha casa é do Senhor Jesus, a minha família é do Senhor, e nada disso eu aceito. É você crer, você profetizar, mas você olhar com os olhos sobrenatural e você ver sua família, seu casamento, seus filhos transformados. Não aceita. Não aceita, filho, ativa a sua fé. Temos que crer. Porque quem crê, ele profetiza. Quem crê, ele declara. Mas muitas vezes sabe o problema dos cristãos, que ele mesmo olha e fala: não tem jeito. Meu Deus. Não vai mudar. Enquanto você fala que não vai mudar, Deus quer que você fale: vai mudar sim. Em nome de Jesus, não vai ser desse jeito, mas todas as barreiras serão quebradas, todos os laços malignos, eu declaro, a partir de hoje cairão por terra. É você profetizar, filho. Profetiza sobre a sua célula, profetiza sobre o seu casamento, profetiza sobre os seus amigos. Não aceita. Não deixe que o diabo coloque limites, filho. Não deixe que o diabo ele coloque barreiras. Que todas as barreiras sejam quebradas em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava acontecendo algo ali porque Ezequiel ele entendeu algo. Ele não olhou com os olhos naturais. Ele podia olhar e falar: Senhor, eu não sei não se dá para o Senhor levantar um exército aqui. Os ossos sequíssimos. Está difícil. Mas Ezequiel, filho, ele olhou com os olhos sobrenaturais e ele falou: Senhor, eu não sei de nada, mas se o Senhor quer, o Senhor pode. Porque para Deus, filho, não há limites. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo. Mas eu quero falar algo para você. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar, filhos, tudo que está acontecendo. Você fala: Cícero, mas está difícil. Está difícil, filho. Se tiver em suas mãos, coloca na mão do Senhor.
Fala, Pai, está em tuas mãos. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. Porque Ele pode. Vamos tirar esse fardo, filho, das costas de querer carregar, achando que a gente pode ir a algum lugar com Ele e você não podemos ir a lugar algum. Só. Temos que ser dependentes do Senhor, confiar nele. Vamos ter uma fé ativada. Vamos ter uma fé ativada no Senhor. Quero falar para você, filho. Tem um povo aí fora, sabe o que eles estão querendo? Eles estão precisando, o povo aí fora. Deus está querendo levar você lá. Até essas pessoas que Deus quer salvar, mas Ele quer salvar através de você. Pessoas que têm uma fé ativada. E quando tem pessoas olhando, falando, não, essa vida não tem mais jeito, e você vai chegar a dizer, tem jeito sim, porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, um Deus do impossível. Tem pessoas que não têm mais fé. Tem pessoas que ela não consegue crer. Mas filho, você tem que estar ali naquele lugar para ativar essa fé dessas pessoas, dar ânimo a ela, falar de Deus para ela. Por isso ativa a sua fé. Talvez você está aqui hoje, filho, você vem aqui hoje no culto, você vem se arrastando. Você vai na sua célula, você vai porque é o jeito. Parece que está subindo uma ladeira. Parece que tudo agora começou a ficar difícil. E você fala, Cícero, mas antes era tudo diferente. Antes eu tinha alegria, chegava o dia da célula, eu estava feliz, mas agora chega o horário, o que vem no meu coração, os pensamentos que vem aqui, eu não vá. Mas eu quero dizer para você, filho, a palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai chegar um momento na sua vida que vai estar difícil, mas eu quero falar para você, resiste, não deixa de seguir ao Senhor. Continua crendo, porque eu digo, filho, e declaro para você, porque o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Mas está difícil, mas o melhor ainda está por vir. Tem uma ilustração que eu sempre falo na selva, que havia um rapaz que ele ia caminhando no deserto. E no decorrer que ele ia caminhando ali, ele começou a olhar para trás daquele deserto, andando ali. E ele viu, quando ele olhava para trás, ele via as marcas dos pés dele e tinha mais outra marca. E ele começou a olhar e ele falou, Deus está comigo, eu não estou só. E aquele rapaz, ele começou a se alegrar, porque ele caminhava e quando ele olhava estavam as marcas dos pés de Jesus. E ele se alegrando ali naquele deserto caminhando, mas de repente ele começou a chegar num abismo. E tudo começou a ficar difícil. E aquele rapaz, ele começou a olhar para trás. Quando ele olhou, não tinha mais as pegadas que ele estava vendo. Ele agora só via a pegada de uma pessoa. Só tinha a marca dos pés de uma pessoa. E ele começou a murmurar. Falar, Deus, quando tudo estava bem, o Senhor estava comigo. Quando tudo estava dando certo, o Senhor estava comigo. E ele murmurando. Chegou um momento que uma voz brandou no coração dele. Ele falou, filho, as marcas dessa pegada que você está vendo não são suas, são minhas. Eu estou te carregando no braço. Eu estou te carregando no braço, filho. Quero falar para você, está difícil, você está nos braços do Senhor. Está complicado, o Senhor está te carregando nos braços. Confia nele, crê nele, ativa a sua fé. Olhe para Ele, não olhe para a dificuldade, olhe para Cristo. Olhe para Ele, não olhe para a dificuldade. Não olhe para as coisas naturais. Sabe por que Ezequiel continuou? Porque ele não olhou para a dificuldade. Sabe para quem ele estava olhando? Para o Senhor. Por isso que a fé dele estava ativada. Quem olha para Cristo, filho, a fé dele está ativada. Quem olha para Cristo não vê dificuldade. Quem olha para Cristo não vê circunstância. Mas o nosso problema é esse, que colocamos uma barreira à frente de Cristo. Que é isso, isso não é verdade. Porque a gente deixa de olhar para Deus para olhar para as coisas, para olhar para as circunstâncias. Deixa de olhar para Cristo para olhar para aquilo que está acontecendo, para as dificuldades. Mas eu quero dizer para você, tira os seus olhos da dificuldade e coloca os olhos de Cristo. Porque Ele pode te dar a vitória, Ele pode mudar a tua história. Somente Ele. Não há nada maior do que o nosso Deus. Por isso olha para Ele. E em terceiro lugar, para levantar um exército, temos que seguir as instruções divinas.
A formação do exército é resultado de uma ação divina e humana. Deus diz que vai fazer, mas Ele manda Ezequiel fazer duas coisas. Deus, Ele dá instrução. Deus, Ele fala que vai fazer, mas Ele leva Ezequiel. E Ele dá instrução a Ezequiel, e Ele pede para Ezequiel fazer duas coisas. Primeiro, Ele pede para Ezequiel profetizar palavra. Ele falou para Ezequiel: profetiza a palavra. Lá no verso 4, onde Deus diz: então Ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o interessante é que Deus, a primeira coisa que Deus pede para Ezequiel é que ele profetize a palavra. Sabe por quê? Porque só a palavra ela tem poder, filho, de transformar. Só a palavra pega aquilo que é um caos e a palavra ela organiza. Só a palavra, filho, só a palavra, aquilo que é deserto, a palavra faz florescer. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Quando Jesus veio à terra, tudo que Jesus fez foi pela palavra. Tudo é pela palavra. Tudo começou pela palavra. E Ezequiel, ele profetiza a palavra. E Ezequiel, quando ele profetiza a palavra, sabe o que é que acontece? Os ossos começam a se mexer. Ezequiel, quando ele profetiza a palavra, os ossos, ele diz que começou a ouvir o ruído dos ossos. Os ossos começam a se juntarem naquele momento. E eu quero falar para você: isso é a visão celular. Isso é a visão celular. Quando você profetiza a sua célula, sabe o que vai acontecer? Vai começar a se mexer os ossos. Os ossos apontam, sabe para quê? Ganhar. Você começa a ganhar. E começa naquele momento os ossos se mexer. Sabe quando os ossos vêm? Sabe as pessoas, quando você ganha, ela vem para a sua célula, ela vem toda desconjuntada. Ela chega numa célula, quando ela aceita Jesus ou no culto, ela chega cheia de ferida, cheia de mágoa. Ela chega aqui completamente com a vida destruída. É apenas ossos ainda, não tem vida. E Ezequiel, ele lança a palavra naquele momento. E o interessante é que ele lança a palavra, os ossos começam a se mexer, mas ainda não tem um exército. Ainda não se levantou o exército. E ele continua a profetizar a palavra que Deus manda para ele. Lá no verso 7 agora. Lá no verso 7, onde diz: profetizei como me foi ordenado. E quando profetizava, houve um ruído, barulho de estalo, e os ossos se uniam, ossos com ossos. Ele diz que quando ele profetizou, os ossos ali começou a se mexer. Começou a ouvir um ruído ali no verso 8. Olha o que acontece agora. Olhei e vi que os nervos cobriam. Tem aqui por enquanto. Lá no verso 8 agora, eles viram tendões sobre os ossos. Ezequiel, quando ele profetiza a palavra, ele fala que naquele momento vem tendões, tem outras versões de nervos. Fala que começa a vir sobre os ossos, começa a cobrir. Sabe os tendões, ele aponta para quê? Os tendões, ele aponta, filho, primeiro que eu falei para você, os ossos apontam para o ganho. E os tendões, ele aponta para a consolidação. Você ganha a pessoa, ela vem, agora você tem que começar a consolidar. Você tem que começar a tratar a pessoa, você tem que trazê-la para perto de você. Porque Ezequiel, naquele momento que ele profetiza a palavra, os ossos se mexem. E agora, quando ele começa profetizando, porque não tem um exército ainda, fala que começa a vir tendões sobre os ossos. E isso aponta para a consolidação. Você traz a pessoa, ela vem aqui, você tem que começar a consolidar. Você tem que trazê-la para perto. Você tem que aproximá-la de você, você tem que trazer ela para perto de você, para que ela não saia, porque lá fora ela vai encontrar obstáculo. Lá fora vai chegar cristão no outro dia e falar para ela: tu se converteu, mas tu não pode usar bermuda, tu não pode jogar bola, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo. E às vezes a pessoa ela fala: não vou mais para a igreja porque eu não posso fazer nada. E você tem que estar consolidando, falando para ela o que tem que fazer. E lá no verso 8 ainda, na parte B, olha o que fala: e a carne apareceu e a pele estendeu por cima deles, mas não havia espírito nele. O interessante é que Ezequiel, ele profetizou, e a Bíblia diz que agora vinha a pele sobre a carne. Ali naquele momento veio a pele sobre a carne, a pele sobre os ossos dele ali, tudinho. Ali já se formou naquele momento. Isso aponta para o discipulado.
Porque naquele momento, quando Ezequiel profetiza, primeiro veio, os ossos começaram a se mexer, depois veio os tendões, mas agora vem a perna. Mas ali é apenas um projeto, ainda que não há vida. Porque Ezequiel ele só profetizou o quê? A palavra. E Deus tinha pedido duas coisas para Ezequiel. Deus tinha pedido duas coisas para ele. E aqui ele só tinha ministrado nesse momento só a palavra. E agora eu quero falar para você, filho, o segundo. Deus pede para Ezequiel profetizar o Espírito. Ele pediu a palavra, ele fala: Ezequiel, agora profetiza o Espírito. E lá no verso 9 ao 10, onde diz: então ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, profetiza e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé, um exército muito grande. Deus mandou profetizar a palavra. Agora Deus pede para Ezequiel: profetiza o Espírito. E quando Ezequiel profetizou o Espírito, fala que eles se puseram de pé. E agora a gente tem um exército muito grande. Por quê, filho? Quando você profetiza a palavra, sabe o que é que vai acontecer? Sua palavra, você vai ter umas pessoas com conceito, cheia de conceito, com versículo bíblico na mente, mas ainda ela vive na realidade carnal. Sabe por que eu quero falar isso? Porque que é isso? Se eu quero falar para você, porque é diferente, filho. Se você tem só palavra, você gera povo cheio de conceito. É pessoas cheias somente de conceito, porque a palavra ela dá formação, mas o Espírito dá vida. A palavra, quero que você entenda, a palavra ela organiza, mas o Espírito vivifica. Temos que ter pessoas que não só com palavra, mas tem que ter presença, Espírito Santo, presença de Deus sobre ela. Aleluia! As pessoas ela tem que ser cheias do Espírito Santo de Deus. Não adianta, tem aquelas pessoas que você fala assim, mas ela conhece a Bíblia, ela conhece o versículo, mas ela só tem o quê? Palavra. Mas Deus fala: profetiza o Espírito. Porque quando profetiza o Espírito, há vida. Porque quando há Espírito, há vida. Porque a palavra, filho, como falou, ela transforma. A palavra, ela vem. Quando a palavra vem, que ela entra, e Deus quer que a gente profetize o Espírito, para que o Espírito ele vivifique e gere vida. Aleluia. Por isso, quando você chega para as pessoas, profetiza a palavra, você lança a palavra sobre ela. Eu quero falar para você: profetiza o Espírito Santo de Deus sobre a vida dela também. Porque foi isso que Deus pediu para Ezequiel. Falou: Ezequiel, profetiza a palavra. Mas Ezequiel profetizou a palavra. Aqueles ossos, eles começaram a se mexer. Veio tendões sobre ele, veio a pele. Mas não havia um exército ainda, não havia vida. A vida só veio pelo Espírito. Porque o Espírito ele faz a diferença. Quando o Espírito vem, a pessoa nunca mais é a mesma. Quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, você nunca mais vai ser o mesmo. Por isso eu quero falar para você, filho, o propósito de Deus só está completo quando a vida está fluindo do corpo. Aleluia. A vida ela tem que fluir de dentro de você. O Espírito Santo de Deus ele tem que fluir de dentro de você. Você tem que ter intimidade, você tem que ter comunhão com Ele. Você tem que ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Porque se você, filho, não for cheio, você vai gerar pessoas carnais. A gente só gera aquilo que a gente é. Por isso seja cheio do Espírito Santo, para você gerar pessoas apaixonadas por Deus. Amém? Nesse momento peço que você fique de pé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche os olhos, baixe a sua cabeça. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Vamos adorar a Ele, a esse Deus maravilhoso.